Olá, seja bem-vindo a mais um de nossos tutoriais. Neste vídeo irei demonstrar brevemente as opções oferecidas pelo Arcserve UDP para recuperação granular de dados do Microsoft SQL Server a partir de backups realizados sem agentes de máquinas virtuais VMware ou Hyper-V. Nesta demonstração, utilizaremos um ambiente baseado no VMware vSphere, porém os passos aqui exibidos são exatamente iguais para ambientes Microsoft Hyper-V. Para essa demonstração especificamente, utilizarei uma máquina virtual intitulada w2k12vm1.arcserve.lab, a qual é um Windows Server 2012 em execução em um ambiente VMware vSphere 6.5. Vou executar primeiramente um novo backup dessa máquina virtual, backup do tipo incremental. Apenas gostaria de reforçar que dentro dessa VM, W2K12VM1, não há qualquer software Arcserve instalado, como é possível constatar aqui na lista de programas e também nos diretórios de Program Files 64 bits e 32 bits. E todo o processo de backup do Arcserve UDP será realizado a partir das APIs, a partir da integração que ele possui com o ambiente VMware vSphere. Numa etapa inicial do backup, ele se conectará com as APIs do VMware e irá realizar uma série de operações nessa máquina virtual. Por exemplo, algumas delas já foram concluídas. Ele faz a consolidação dos discos dessa VM. Em seguida, ele solicita a criação de um snapshot, que deve acontecer em breve. Então, ele já está executando aqui a criação do snapshot, o qual utiliza o conceito de Application Quizzing para que os dados das aplicações dentro da máquina virtual estejam em um estado consistente. Então, esse é um recurso disponibilizado pelo VMware que o Arcserve UDP emprega. Então, qualquer aplicação, como um SQL Server, um Exchange Server, um banco de dados Oracle, ou qualquer outro banco de dados ou aplicação que se integre ao Microsoft VSS através de writers, será avisado de que será gerado um snapshot e colocará os seus dados em um estado consistente. Após o snapshot, o Arcserve UDP inicia os backups. Ele detectou aqui 32 megas de modificações, então ele concluiu esse backup de forma bastante rápida, aqui em 4 segundos. Claro, esse foi um backup incremental, mas lembrando, o Arcserve UDP ele realiza backups incrementais infinitos, ou seja, depois do primeiro backup full, ou seja, depois do backup inicial de uma máquina virtual, todos os backups dali por diante serão apenas backups incrementais, não havendo necessidade de repetir um backup full nunca mais. Uma vez concluído esse backup, eu posso utilizá-lo para demonstrar a restauração. Para isso, vou clicar com o botão direito sobre a minha VM e vou clicar na opção Restore. O Arcserve UDP exibirá então a interface de recuperação a partir do agente localizado no proxy de backup. Novamente, dentro da máquina virtual, não existe qualquer software Arcserve, seja nos diretórios aqui de Program Files, seja na lista de programas instalados. Continua não havendo nenhum produto Arcserve instalado. Esse agente acessado para fazer a recuperação é o agente instalado no proxy, que é o servidor responsável por interagir com as APIs do VMware e processar os dados durante o backup. Esse servidor proxy pode, e na maioria dos casos, é o próprio servidor de backup. Com base nisso, vou usar a opção Browse Recovery Points para visualizar o conteúdo do backup da minha máquina virtual. Vejam que posso expandir os seus volumes e visualizar os arquivos existentes, e posso também visualizar as bases de dados Microsoft SQL Server existentes nesse servidor. Vou selecionar a minha base AdventureWorks 2014 e vou fazer a sua recuperação.
Vejam que a partir desse backup, eu posso fazer a recuperação dos arquivos desse banco de dados, ou seja, do seu MDF e LDF, para um diretório qualquer, inclusive podendo ser aqui fornecido um caminho UNC, ou seja, um compartilhamento de rede, a partir do qual o Arquiserve UDP restaurará, aonde o Arquiserve UDP restaurará esses arquivos, e a partir do qual, posteriormente, o DBA poderá fazer um attach, ou seja, atachar, abrir essa base de dados em qualquer instância SQL que ele possua. Também posso restaurar para um local alternativo no próprio servidor proxy, que no meu caso aqui é o manager. Então eu vou restaurar aqui essa base, por exemplo, com o mesmo nome, e vou restaurá-la em um caminho que eu especificar aqui. Uma vez concluído esse processo, ele já fará essa recuperação da base de dados para mim. Eu posso acompanhar esse progresso, tanto a partir aqui da própria interface do proxy, quanto da interface do console central do Arquiserve UDP. Uma vez concluída a recuperação, caso eu acesse o meu Management Studio do Microsoft SQL Server, eu já serei capaz de visualizar a minha base de dados aqui disponível. O processo ainda não foi totalmente finalizado do lado do UDP. Possivelmente ele está realizando alguma operação final. Através dos logs é possível visualizar exatamente o que está sendo feito. E agora sim, a recuperação foi concluída com sucesso. Então, possivelmente, sim, minha base já está pronta para utilização. Então, através dessa funcionalidade, é possível recuperar a minha base por completo. Agora, digamos que eu queira recuperar apenas um subconjunto de objetos ou de dados dessa base, e não a base inteira. O Arquiserve UDP ele oferece uma forma muito simples de fazer isso. Eu irei remover essa base aqui para demonstrar isso. Então, removi completamente os dados dessa base. E agora, voltando ao UDP, eu farei o processo de recuperação de maneira um pouco diferente. Ainda me conectando ao agente que é responsável por proteger essa máquina virtual lá no meu servidor proxy, que é o meu manager, eu irei usar a opção de Mount Recovery Point. Essa opção permite que eu tome o conteúdo de um backup realizado pelo Arquiserve UDP e monte o seu conteúdo como uma unidade de disco no servidor ao qual eu estou conectado. Então, vou montar o volume C na letra Z aqui do meu servidor de backup. Então, estou pegando lá o volume C da minha máquina W2K12VM1, que é o volume onde está o banco de dados SQL. Montei na letra Z aqui do meu servidor. Então, já consigo acessar o seu conteúdo
imediatamente. Sim? E uma vez que eu tenha feito essa montagem, eu posso simplesmente atachar a minha base de dados diretamente a partir desse volume montado. Então vejam, eu fiz um processo instantâneo, que não tomou tempo algum para ser concluído. Eu montei aqui todo o conteúdo do volume C da minha máquina virtual. E agora eu posso acessar aqui o conteúdo dela e localizar o arquivo da base de dados que eu desejo abrir, né, o AdventureWorks 2014.mdf, e fazer um attach dessa base de dados. Tá? Vou atachá-la aqui com o final temp. O que eu estou fazendo aqui na prática é abrir a base de dados diretamente de dentro do backup. Eu não precisei restaurar, eu não ocupei nenhum espaço em disco, eu não fiz nenhum processo de recuperação. Eu montei o volume, abri a base de dados diretamente de dentro do backup e agora eu posso navegar em seu conteúdo e, por exemplo, exportar uma tabela, fazer uma query, salvar determinados registros e, posteriormente, importar esses registros, essas tabelas, esses dados, no banco de dados que eu desejar, que pode, inclusive, ser o mesmo banco de dados original. Uma vez que eu termine de usar essa funcionalidade, né, digamos que eu tenha já selecionado ali os dados que eu quero, exportado, salvado isso para poder importar no meu banco de dados original, eu simplesmente volto aqui a fazer, né, um detach dessa base de dados, né, para liberá-la. E então eu posso voltar aqui ao Arcserve UDP e desmontar esse volume. Utilizando a combinação dessas duas possibilidades de recuperação em nível de banco e do Mount Recovery Point, o Arcserve UDP é capaz de recuperar absolutamente qualquer objeto do Arcserve do Microsoft SQL Server de forma granular. Com isso concluímos esse tutorial. Muito obrigado e até a próxima.